estamos iniciando o Ecologia e Meio Ambiente numa produção da Agenda 21 Local em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores e TV Câmara. E a gente segue o nosso roteiro de entrevistas a respeito do Conselho dos Direitos Humanos de Passo Fundo e que está, fazendo 40 anos neste ano, e em função disso a gente está fazendo uma série de reportagens sobre alguns temas: direitos humanos, cidade, moradia e meio ambiente. E hoje o tema aqui é moradia. E conosco está então a educadora popular, ativista em direitos humanos e moradia e membro do Conselho dos Direitos Humanos de Passo Fundo, a Edivânia Rodrigues. E também o especialista em gestão de políticas públicas, mestre em ciências ambientais e coordenador executivo da Agenda 21, Ademar Marques. Bem-vindos aqui ao programa. Muito obrigado, é um prazer poder voltar aqui e fazer esse diálogo tão importante, Edivânia, tão relevante para esse momento que nós estamos vivendo, inclusive. Nós estamos passando por um momento preocupante, caótico, podemos dizer assim, no estado do Rio Grande do Sul, em relação às questões climáticas e também a questão das cidades, do direito às cidades, do direito à moradia, porque tudo isso perpassa por essa situação que estamos vivendo e que precisamos buscar alternativas, não é, Ademar? Sim, e eu acho que este é um ano de vários eventos, digamos, vamos imaginar do ponto de vista do que nós estamos enfrentando com essa crise climática que se abateu no Rio Grande do Sul, mas no ano também de conferência das cidades, Edivânia? Então a Edivânia, que tem já uma trajetória na Comissão de Direitos Humanos aqui em Passo Fundo, essa liderança reconhecida no tema das moradias, de acesso às pessoas ao direito realmente à moradia, e sabe da importância que é a Conferência das Cidades. Porque a Conferência das Cidades, como preconiza o Estatuto das Cidades, ele aponta para a necessidade de um planejamento da cidade, sobre o uso, a ocupação realmente do solo de forma ordenada, qual a função social que de fato a propriedade tem. E mais do que nunca, o que a gente, como a Agenda 21, já vinha apontando há anos, da necessidade de um planejamento urbano organizado, sustentado, resiliente. Quer dizer, hoje, me parece que os gestores acordaram, e assim eu espero, para essa urgência, porque nós não temos mais, com o tema das ações climáticas que estão ocorrendo, todos os fenômenos e também os eventos associados ao que é natural, agora nós estamos correndo atrás do prejuízo, tentando minimizar esse impacto, mas ainda é possível não evitar, mas nos preparar, nos organizar, para que a gente possa enfrentar de forma adequada essa pauta que é tão importante. Então eu diria, Márcia, que neste momento do que nós estamos enfrentando, a Conferência das Cidades, ela será, e a Conferência do Meio Ambiente, que também será este ano, são duas conferências, sem desmerecer todos os outros temas de políticas públicas, mas esses temas se constituem dos mais relevantes do planejamento da nossa cidade, planejamento urbano de forma sustentável. E é importante, não é? Agora mais do que nunca, infelizmente tem que acontecer tragédias como aconteceu, para que os nossos governantes se atentem para algo que já vem sendo debatido, já vem sendo levantado, já vem sendo apontado por vários movimentos, não é? Sim, e eu diria assim, é bem interessante isso. Outro dia nós estávamos numa reunião do Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, e a gente viu, a gente estava relatando de um depoimento de uma pessoa dizendo, e os ecochatos tinham razão. Então, por incrível que pareça, ouvir isso de quem sempre negou, negou a ciência, negou o que as academias
né, vinham profundamente realizando suas pesquisas, demonstrando a comunidade científica, nos alertando sobre todas estas questões. E agora é óbvio, porque no meio de tudo isso, não é só a perda material, nós estamos falando da perda de seres humanos. Mais de 140 mil, quase 150 já está ou mais, famílias que perderam suas vidas. Aliado a isso, deslocadas das suas casas, vivendo realmente nos abrigos. Isso é algo muito profundo. Para nós que estamos aqui em Passo Fundo, talvez nós não sentimos tanto, embora que nós temos áreas na nossa cidade que sofreram, sim, impactos. A Edvânia poderá nos falar melhor, porque ela conhece bem esta realidade, ela acompanha estas ocupações e ela sabe da gravidade e da necessidade delas. Mas é óbvio que não se compara com as regiões que foram afetadas, né, a partir do que nós sabemos do Guaíba ter extrapolado, né, a sua cota lá, o seu limite, né, para enchentes, né. Mas, volto a dizer, né, as prefeituras, as organizações sociais, todos nós, agora não é hora de apontar dedo a ninguém, muito pelo contrário. Como é que nós nos unimos esforços? A Agenda 21 já fez, junto com a Comissão de Mudanças Climáticas, já fez uma provocação ao Executivo, a partir da Secretaria de Planejamento, com o secretário Giese, da Conferência de Meio Ambiente com o secretário Nilson Gonçalves, para que nós possamos, né, o prefeito, então, convocar estas conferências para que a cidade Bom, e Passo Fundo, como é que nós enfrentamos isso? Do ponto de vista do avanço econômico, que acho que temos que continuar, a economia é fundamental para o desenvolvimento da cidade, mas como é que nós fazemos isso de forma equilibrada, né? Protegendo as nossas nascentes, protegendo as APPs, protegendo todos os nossos recursos hídricos, o berço das águas, como Passo Fundo é conhecido, né? Mas também como é que a gente protege as pessoas para que elas não sofram isso. E quero, de alguma forma, reconhecer que o município ter saído com um plano de contingência, também isso é importante, porque ele aponta, né, já o desejo do município de enfrentar algumas questões. Só que nós não podemos ser só reativos, nós precisamos ser proativos. E a proatividade se dá num planejamento de longo prazo. Por isso que nós temos que romper com esta cultura que existe hoje na gestão da política pública, de política de governo, para que a gente tenha política de Estado, né? E eu lembro, o prefeito, eu tive a oportunidade, ele mesmo colocando isso várias vezes, então ele tem isso no seu radar, e eu acho que as conferências vão nos permitir, Marcinha, que a gente possa pensar a partir do plano diretor também, é uma oportunidade do secretário Giese, ele tem essa intenção de expor até onde nós já avançamos em termos do plano diretor e o que nós precisamos fazer, ajustes, e a conferência vai nos ajudar nesse sentido. O engajamento do setor empresarial, setor imobiliário, né, da CISA, mas também dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil, do movimento ambiental, para que a gente possa, de fato, ter um pacto e a gente não veja no futuro, não muito distante, lamentar perdas de vida em Passo Fundo e assim na nossa cidade de modo geral. Certo. Edvânia, seguindo essa linha dele, né, falava da importância das conferências, das mobilizações, tanto dos empresários como dos movimentos sociais, e você que está muito ligada ao direito à moradia, gostaria que tu falasse um pouco como é que você analisa essa questão mais macro, mas também gostaria que você trouxesse alguns dados locais aqui de Passo Fundo, como é que está essa questão. Então, quero dizer, Márcia, que é uma alegria, Ademar também, uma alegria estar aqui, e quero reafirmar que a Comissão de Direitos Humanos, durante a sua existência de 40 anos, ela sempre foi propositiva, ela sempre participou, ela sempre sugeriu para que a cidade fosse pensada. Eu quero lembrar aqui, por exemplo, a situação da Comissão de Direitos Humanos na Beira Trilho, por exemplo. A comissão sempre veio apontando que era necessário, né, Ademar, olhar a questão das moradias. A comissão sempre foi dialogando com o município. Então, a gente acredita também que não se faz isso de uma hora para outra.
Por isso é tão necessário, e a comissão tem cobrado, e ela participa do plano diretor, né? A gente precisa trazer o plano diretor para a mesa e não fazer dele um recorte, né, de coxa de retalhos, que um momento se corta ali para responder uma perspectiva, uma outra expectativa. Mas a gente precisa pensar a cidade, nesse planejamento, uma cidade que ela é do coletivo. Então, se ela é do coletivo, ela precisa de um planejamento. E quando a gente reafirma que a cidade é um direito humano, né, partindo dessa nossa organização, dessa nossa militância, que a cidade é um direito humano, ela precisa também ter esse planejamento. Porque no planejamento coletivo, quem é que sobra? A gente precisa olhar a pluralidade. Então, falar da cidade de Passo Fundo, né, pensar conferência, pensar moradia, é pensar numa cidade dinâmica. Porque eu costumo dizer que as noites em Passo Fundo não é a mesma noite para quem mora lá no centro, para quem mora lá no território da ocupação Valinhos 2. Então, de que cidade nós estamos falando? De que Passo Fundo nós queremos construir? E aí eu preciso dizer para a Ademar que é importante sim a conferência da cidade. É importante sim o conselho da cidade, para que a gente possa discutir, bom, uma cidade que reafirma como direito humano, onde entra a moradia? Que tipo de moradia? Quais as políticas públicas que nós temos para responder a esses desafios que nós temos hoje? Então, quando a gente diz assim, nossa, a mudança climática. Eu lembro que numa reunião que o Ademar estava, um dia eu brinquei. Eu disse, quem está nas periferias de Passo Fundo, quem está nas ocupações, sofre em 2 momentos. Sofre com a falta de água, porque nós não temos a água potável na torneira, e nós sofremos também com as enchentes. Então, é preciso planejar, é preciso pensar isso. E eu gostaria muito que os representantes do nosso município pensassem isso, não do centro para o território, mas do território para o centro. Porque nos nossos territórios tem muitas possibilidades, que precisa ser olhada, que precisa ser planejada e que precisa ser discutida. Então, os moradores precisam ser enxergados para construir essa cidade do coletivo. Essa cidade que vai pensar o meio ambiente, que vai pensar as mudanças climáticas. Mas ela precisa também ser escutada lá pelo reciclador, pelo administrador. Então, pensa essa moradia, porque senão a gente está sempre enxugando coisas. E a gente não vai enxugar as dores de quem passa uma noite, por exemplo, preocupado onde dormir, né? Tá? Você começa a escutar o barulho da chuva, você começa a pensar, bom, o que eu vou fazer se destelhar a minha casa? Se a água começa a entrar. Então, assim, pensar toda essa cidade é pensar situações complexas, e eu costumo dizer que são situações complexas, por quê? Porque você está lidando com vidas. E vidas que é um direito humano primordial. Então, a cidade nossa é uma cidade bela, é uma cidade bonita, sim, tudo isso, ok. Mas nós precisamos avançar na discussão da cidade coletiva e dessa cidade que pensa e potencializa também os territórios. Tá certo. A gente está fazendo um debate aqui, né, uma conversa aqui a respeito do Conselho dos Direitos Humanos de Passo Fundo, que completa neste ano 40 anos. Também estamos falando sobre a questão das cidades, da moradia, do direito à moradia, não é? E a gente quer continuar esse bate-papo aqui, para trabalhar mais esse tema, ampliar ainda mais. Mas antes, a gente vai a um breve intervalinho e já voltamos. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.
Retornamos com o Ecologia e Meio Ambiente. Nós estamos falando sobre os 40 anos da Comissão de Direitos Humanos em Passo Fundo. E estamos falando sobre a questão do direito à moradia, também sobre a questão do meio ambiente. E conosco aqui, então, a Edivânia Rodrigues e também o Ademar Marques. Ademar, no primeiro bloco a gente pontuou algumas questões que são necessárias, principalmente que os movimentos, né, façam essa discussão maior agora, que é muito urgente, né? Vários apontamentos vêm sendo feitos, principalmente pelos ambientalistas em relação às questões climáticas e tudo que está acontecendo no nosso estado, não é? Em relação às chuvas. Gostaria que tu falasse um pouquinho da importância, então, né? Você pensava ali sobre as conferências, tanto a Conferência da Cidade como a Conferência do Meio Ambiente, neste momento, não é? Nós tivemos a última conferência, já vão 10 anos, nos passaram 10 anos. 2013 é a 5ª Conferência Nacional das Cidades. Este ano foi convocada a 6ª conferência, né? E a conferência, ela já traz em si, pelo seu temário, o que nós queremos discutir na cidade e qual é a compreensão que o Conselho Nacional das Cidades, que é composto por governo, a indústria da construção civil, vários setores, sindicatos, movimentos sociais, setor imobiliário, são os diversos setores no Brasil que estão ali dentro do Conselho das Cidades, para não dizer o setor de transporte. Então, nós temos aí uma confluência de representações legítimas e importantes, então de bastante disputa. E o tema diz: construindo a política de desenvolvimento urbano, caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis, com justiça social. Então, o tema da conferência já aponta para onde nós queremos ir. O Estatuto da Cidade diz que a cidade ela tem que cumprir a sua função social, assim como o uso e ocupação do solo, de forma organizada. O que nós temos que caracteriza as nossas cidades, primeiro que ela não é caracterizada por um planejamento. Vai se fazendo as coisas conforme uma política de governo e não uma política de Estado. Isso ficou muito claro agora, né? Todo mundo está percebendo, as pessoas, está chegando a essas informações a todos, que essas questões já vinham sendo levantadas há muito tempo, não é? E eram incentivadas, inclusive, por setores que não deveriam fazer isso, incentivando, às vezes, a população a ocupar em áreas inadequadas, em áreas de risco, e em áreas sensivelmente ambientalmente falando. E a gente sabe disto. E a população, ela não quer ocupar áreas, entende? Que ela sabe que vai prejudicar ela. Então o poder público também não pode ser, eu estou falando de um modo geral, das nossas cidades em todo o nosso país, elas crescem de forma desordenada, sem um planejamento de longo prazo, definindo exatamente as diversas áreas. Claro que nós temos as exceções, cidades que investiram num planejamento maior, exemplo de Curitiba, só para ficar assim um pouco em Curitiba, né? Mas o que nós precisamos entender é que o planejamento de longo prazo define a estruturar bairros, não só com viés só da moradia, porque não é só a moradia, não é, Edivânia? Existem outras necessidades, o acesso, o transporte. Havia um tempo que quanto mais longe você colocaria colocar os pobres e os... Não existiam. Exatamente. O que eram os projetos habitacionais, as Coabs, era distante. Então nem tinha transporte. Como é que essas pessoas poderiam realmente trabalhar? Então é importante entender que os bairros precisam ser eficientes, né? Ali mesmo a família possa resolver, indústrias
tu ter áreas industriais com essa proximidade em relação, fazer uma distribuição adequada, né? Bairros integrados cada vez mais. Eu posso dizer, porque eu e Edvânia participamos disso, o que está sendo proposto para o plano diretor agora aponta um avanço importante nesta área, de ter bairros, né, que tem essa característica mais integrada, inclusiva, né, muito mais eficientes, urbanizando, não basta ter a moradia, mas e o saneamento, né, fazer toda a parte de arruamento, sabe, de urbanicidade, com plantação de árvores, né, ou mantendo as árvores dependendo do local onde está. Eu acho que esse olhar nós temos que ter, né? Tá, que áreas é que nós vamos verticalizar na cidade? Para que o setor imobiliário também possa se planejar. Ninguém é contra, porque isso faz parte da economia. Mas a cidade não pode caminhar num planejamento apenas para um segmento, para um setor. Por isso que diz que ela tem que ser democrática e inclusiva. Ela tem que incluir todos os cidadãos, porque todos produzem também bens e serviços. Eles também compram. E ao comprar, eles também estão contribuindo para a arrecadação no município, além de muitos que são trabalhadores, não só porque estão consumindo, mas também estão pagando impostos, né, deduzidos também dos seus salários. Então acho que nós temos, nesta conferência, uma grande oportunidade. E neste sentido, está previsto até setembro para ser realizada a conferência estadual, e Passo Fundo e os municípios têm o desafio de até 30 de junho realizar a sua conferência municipal das cidades. Passo Fundo sempre atendeu a esta demanda, realizamos sim, em 2013, a nossa conferência municipal e mais do que nunca precisamos ter um conselho das cidades onde, a exemplo de nível nacional, onde a gente possa fazer essas discussões, esse debate. Como a Edvânia disse, a Comissão de Direitos Humanos, né, eu sou testemunha disso quanto à Agenda 21, da participação efetiva dos representantes da Comissão de Direitos Humanos e também dos movimentos de moradia, contribuindo e trazendo no mesmo espaço de debate, pedindo, olha, nós existimos, precisa a cidade, no seu planejamento, ter este olhar. E eu acho que agora, com esse tema, Edvânia, do que aconteceu no Rio Grande do Sul, com as enchentes, eu acho que todos estão sensibilizados. Então vem recurso aí do governo federal, tem que aproveitar, do governo estadual, e começarmos a pensar nas moradias realmente em Passo Fundo, em regularizar as áreas que não estão regularizadas. A gente precisa fazer a regularização, precisa fazer toda a infraestrutura, não é? Porque é muito precária, e a gente percebe que nos últimos anos Passo Fundo não investiu em moradia. É importante, né, Márcia e Ademar, que quando a gente fala justamente do direito à cidade, do direito à moradia, quando nós falamos na moradia, a gente não pode pensar apenas em parede. Sempre costumo dizer isso. Nós precisamos pensar em cidadania. Moradia digna, cidadania, ou seja, eu moro numa ocupação, num território, mas eu tenho a possibilidade da educação para os meus filhos, do lazer, da cultura, saneamento básico. Ou seja, nós estamos falando daquilo que é o necessário para viver com dignidade. E se você hoje visitar as nossas ocupações de um modo geral, Vista Alegre, Floresta, parte do Záquia, Valinhos 1, Valinhos 2 e outras ocupações, você não percebe isso. Por quê? Porque nesse momento nós somos invisíveis. Nós somos invisíveis. Porque a gente não consegue ter, e nós não temos, políticas públicas que chegam nesses territórios. Veja, anteriormente eu comentava com a Ademar que agora que nós estamos conseguindo água, né? Água encanada, mas o que é água? Então a gente brincava, veja, quando a água chega nas nossas ocupações, ela não é só água, ela é dignidade, ela é vida, ela é o sentido da existência dos nossos filhos poder tomar um banho. E aí, você que está em casa, né, imagina, né, as pessoas que não convivem com essa realidade. Isso. Imagina tu não ter água para tomar banho. Aí as pessoas estão dizendo assim, mas eles estão há muitos dias sem água, as pessoas que aconteceu toda essa tragédia. Mas nas ocupações aqui do nosso lado, acontece isso. Pessoas da nossa ocupação, Valinhos 2, onde eu conheço, todos os dias compartilhando a vida, uma semana sem água.
Veja, nesse frio, nesse inverno do Rio Grande do Sul, você não conseguir dar um banho quente para o teu filho. Então, assim, quando a gente quer discutir o direito à cidade, quando a gente quer discutir o direito à moradia, junto com o movimento, junto com a comissão, junto com outros movimentos que também estão nessa luta, é para dizer, olha, nós queremos uma cidade democrática, nós queremos uma cidade plural, nós queremos uma cidade que não tenha medo da movimentação, das diferenças. Porque nós produzimos essa cidade e nós construímos essa cidade. Eu costumo dizer que quando a cidade de Passo Fundo acorda para tomar o seu café, a periferia já acordou às 5 da manhã. Já cuidou um pouquinho dos seus filhos, as mulheres, por exemplo, já pegou o ônibus 6 horas e já está no centro, preparando o café para quem está tomando o seu café para começar o seu trabalho. Então, eu preciso me sentir parte dessa cidade, porque eu não posso só consumir. Eu preciso me sentir sujeita de construção para que eu possa também ter aquilo que a gente chama responsabilidade. Eu me sinto responsável por essa cidade que eu vou construindo. Quando eu levo meu filho lá na escola, quando eu levo ele na praça. Mas como é que eu vou sair lá da ocupação Valinhos 2, que no domingo nós temos só 3 horários de ônibus, para vir no centro passear? Então, como é que a gente pensa o lazer, a cultura, a partir dos nossos territórios? E aí, Márcia e Ademar, nós nem vamos entrar nos outros temas, que é a questão da juventude, que é a questão da arte, que é a questão da cultura que a gente está jogada. Então, quando a gente discute isso, nós queremos dizer, pensar a moradia é pensar dignidade. E sem moradia, porque a moradia ela traz aquilo que é simbólico para todos e todas. É o lugar do afeto, é o lugar da acolhida e é o lugar da existência. Por isso, acho que a gente tem por ali, e enquanto movimento de luta por moradia, enquanto comissão, eu acho que nós temos uns desafios muito grandes, mas ao mesmo também assim, com muita esperança, né, de pensar a sustentabilidade, né, de pensar a democracia. E aqui, Ademar, eu preciso trazer aquilo que a gente tem vivido no Valinhos 2, que é como é que a gente conjuga o direito à moradia e o meio ambiente. Como é que a gente pisa nessa terra que os nossos ancestrais pisaram com cuidado? Como é que a gente pisa nessa terra que hoje eu estou pisando, estou construindo, mas que vai ficar para os meus filhos, para os filhos de quem vem para Passo Fundo? Então, assim, pisar nessa terra com essa responsabilidade é pensar como é que a gente cuida do meio ambiente e como é que a gente cuida das pessoas que estão neste meio ambiente, porque sem a natureza nós não vivemos, né? Mas eu quero reforçar a ideia do Ademar aqui, da gente investir na educação e investir na cultura. A gente precisa investir na cultura, a gente precisa investir na educação, de pensarmos a nossa existência como pessoa inserido na natureza. Então eu não vou só explorar. Eu posso produzir para ganhar dinheiro? Pode. Mas eu preciso pisar nessa terra com a dimensão do cuidado. Porque se eu cuido, eu vivo, os meus ancestrais viveram e outros que virão também viverão. Senão nós temos ações sem planejamento, muito egoístas, pensando só no momento. E isso nos enfraquece enquanto humanidade. A gente precisa pensar esta cidade de Passo Fundo nesse sentido da humanidade, que constrói para quem está existindo agora, mas para quem está vindo. Então acho que a gente precisa pensar a sustentabilidade, a gente precisa pensar o cuidado, a pluralidade e o sentido da existência mesmo, né? Enquanto garantia de direito. Por isso uma cidade de direitos, que discute direitos humanos, acho que não para direitos humanos, mas uma cidade, eu pensava hoje de manhã assim, uma cidade que pudesse respirar a cultura de direitos humanos, porque aí a gente vai perceber que ninguém precisa ficar à margem. Tem lugar para todos e todas na cidade. Uma cidade que pensa a dignidade e a cidadania. Tá certo. E com essa frase da Edivânia, a gente vai ficando por aqui no programa de hoje. Agradecer o Ademar, agradecer a Edivânia, né? E tudo isso que a gente comentou aqui, que você que está em casa, né? Que você consiga fazer essa reflexão também, para que a gente possa realmente, né? Provocar quem precisa, quem são os atores, quem pode fazer isso, para que a gente consiga
ter as conferências, para que a gente consiga colocar o plano diretor na mesa, para que a gente consiga colocar essa questão da habitação, do direito à moradia, né? Começando aqui pela nossa cidade, não é, Ademar? Isso. Eu acho que por muitos anos a gente achava que desenvolvimento era sinônimo de antagonismo ao meio ambiente. E eu posso ser testemunha que a ocupação do Valinhos 2 percebeu muito bem isso através de várias atividades que tivemos. Hoje é uma ocupação que tem a preocupação com a preservação da única unidade integral de conservação que nós temos no Parque do Pinheiro Torto. A comunidade é que está vigilante e buscando conservar, preservar aquilo. O que isso significa? Que nós devemos planejar a cidade sem dar as costas para as questões ambientais, porque elas é fundamentais. E nós estamos neste meio, o que nós chamamos de meio ambiente. Nós somos parte, nós não somos o todo. Né? Seres humanos é que tem prejudicado. Então nós podemos ser mais eficientes, aprender com o que a natureza está nos chamando a atenção, que a gente precisa ser mais responsáveis. E a conferência é essa oportunidade. Ok, obrigada, Ademar, obrigada, Edivânia. O Ecologia e Meio Ambiente vai ficando por aqui, a gente volta na próxima semana. Até lá!